Bom, Jorge, os assuntos ali foram abordados, né? E ninguém teve nenhuma dúvida. Eu vou aproveitar então para a gente poder tentar fazer o teste da geração do executável da versão 10, né? Pediram ali para a gente fazer um teste para saber se está funcionando, se tem alguma zebra, né? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar esse projeto aqui mesmo, certo? Só que como eu já mexi muito na página, né? Eu não sei realmente qual é o Claudio está dizendo que deu pau na 10.2. Eu já estou na 10.5, tá, Claudio? Que é a versão mais atual. Eu tenho que ver aqui a página principal, para onde que ele está navegando. Tem que colocar, né, para poder abrir essa página nossa aqui. Então vamos chegar lá e ver o que, que ele está fazendo aqui. Bom, pessoal, não sei se vocês sabem, né, a maioria já deve saber, mas nós temos aqui nesse layout, digamos assim, nesse template de solução padrão, quando você tem essa página principal, a gente tem o iframe. O iframe ele tem uma possibilidade de já abrir um módulo específico, tá? Então eu posso pegar esse módulo de repeater, por exemplo, e colocar como sendo a minha página padrão. Então a hora que eu logar no sistema, ele já vai logar abrindo para cá, tá? Então é um recurso aí que eu utilizo bastante para que digamos assim, os meus sistemas já iniciem abrindo numa página tal. E aí ele já vem para cá. A questão do menu, né, que nós estávamos conversando, eu e o Jorge mais cedo, seria essa questão aqui. O menu, controle menu, ele é um controle muito básico, né? Ou seja, não é assim grande, não tem lá grandes recursos. Mas nós podemos aplicar skins diferenciados para eles, certo? Então eu posso, como eu já comentei em oportunidades anteriores, eu posso ter um skin para toda a minha aplicação e eu posso ter um skin diferente para cada controle em cada página. Então, de repente, eu quero que esse menu aqui ele vá utilizar, por exemplo, o Black Metro Touch. Pronto. De black o negócio fica azul. Não entendi, mas tudo bem. Deixa ele esse mesmo. E aí o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer um negócio interessante que talvez vocês não tenham visto ainda, que vai ser o seguinte. Vou jogar esse repeater para cá e ele vai navegar para onde? Vai navegar para o iframe. Tá? Então eu arrasto e depois eu clico para onde quero que ele navegue, tá, pessoal? Eu vou também fazer esse camarada aqui. E esse camarada aqui, ele vai navegar não para o iframe, mas ele vai navegar para a página inteira. Vocês vão ver a diferença entre um e outro. E agora eu vou acrescentar um separador, um menu separador. Tá? Então, eu venho aqui nos itens, observa que ele abre aqui os itens para mim e vou incluir um menu. Esse menu eu vou mudar o texto dele para me facilitar, vou colocar aqui que é um negocinho desse. E ele pergunta aqui, ó, é um separador? Falso. Vou dizer true. A partir desse momento, ele vai ser um separador. E eu quero que esse separador fique aqui, entre as opções básicas e o que eu estou acrescentando. Beleza, está feito. Agora, lembram que o repeater eu coloquei no evento que era para ele navegar para o iframe, certo? Então, destino iframe. E quando eu joguei a tabela de cadastro, eu não cliquei no iframe, eu cliquei fora. Então, vamos ver para onde que ele vai navegar. Ele vai navegar para a própria página, certo? Com destino default. Quem é default? A minha página principal. Então, é uma coisa que não é muito comum, certo? Mas só para vocês verem o resultado, o que, que vai acontecer? Ele vai sair o menu, sair aquela página principal e vai navegar direto para essa página de, de cadastro. Tá ok? Só mesmo para vocês verem a diferença entre uma coisa e outra. Nada muito usual, mas que pode ser necessário em alguns momentos. Ok? Vamos gravar. E agora nós vamos aproveitar também para ver a questão do executável. Deixa eu diminuir isso aqui, para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Ok, vamos lá.
Informações para compilação. É aqui que eu trabalho, tá? Marcando que eu quero gerar um executável. Qual vai ser o nome desse meu executável? Teste.exe. Beleza, esse vai ser o meu executável. Eu tenho também a possibilidade de criar um setup. Esse setup passa a ser também importante agora, porque ele vai ter necessidade de instalar uma série de coisas. Antigamente, nas outras versões, não era tão importante assim, tá? Agora ele é extremamente importante porque ele vai ter que instalar uma penca de coisas para poder funcionar. Inclusive o instalador dele vai ficar bem grande se comparado com as versões anteriores. Eu não vou gerar setup agora porque ele vai rodar nessa máquina que já tem tudo instalado, né? Então não tem muita graça. Vou gerar só o executável mesmo. Agora, tem um segredo, né? Tem uma informação extremamente importante que é lá na solução, não é no projeto, tá? Lá na solução, eu preciso definir o framework-alvo para, no mínimo, 4.5. Tá ok? Todo mundo tem ciência, tem noção do que é o .NET Framework? Alguém tem alguma dúvida sobre como é isso daí? O que é esse funcionamento? Bom, como ninguém quer falar comigo hoje, né? Tá meio difícil até de saber o que vocês estão querendo, né? Fala, Disseu. Disseu, Paulo César, eu. Beleza. Eu o quê? Tem dúvida ou sabem como funciona? Ah, tem dúvida. Beleza. Bom, gente, vamos lá. O .NET, assim, bem a grosso modo, assim, de uma maneira bem grosseira, o que ele é? Ele é praticamente uma máquina virtual. Tá? Ele é quase como aquela ideia do Java. Né? Você, para poder rodar Java, o que acontece? Você tem que instalar, né, uma VMzinha do Java, uma máquina virtual, e em cima daquela máquina virtual é que o Java faz os comandos, ele faz o trabalho dele. O .NET, ele pegou mais ou menos a mesma ideia. Tá? Então, dentro do .NET, ele já vai ter uma pancada de classes, de funções e recursos que serão utilizados pelos projetos. Então, quando a gente vai programar em C Sharp, por exemplo, a gente já aproveita, né, um monte de recursos que já tem lá nas classes padrões, nas classes básicas do C Sharp. Na verdade, não é do C Sharp. Ela está usando do .NET, certo? Ou seja, é uma plataforma que está assim no meio do caminho entre o sistema operacional e a sua aplicação final. Então, o .NET ele vai fazer esse meio de campo justamente para poder oferecer recursos para que você não precise estar colocando esses recursos no seu programa, no seu projeto. Então, com isso, você consegue fazer um executável menor, você consegue fazer uma publicação menor, né? Porque você está aproveitando os recursos que já estão, as classes, as funções, os métodos que já estão dentro do próprio .NET. Tá? Por isso que quando a gente vai publicar em algum servidor, a gente não pode pegar uma aplicação feita pelo GVINS e publicar diretamente no servidor Apache, no servidor Tomcat, que são servidores de aplicações web, porém, não são servidores de aplicação web para rodar .NET. Né? No mundo Linux até tem, né, um projeto lá que é chamado Mono, que tem como objetivo executar, tentar fazer aí o meio de campo do que seria o .NET, tá, pessoal? Mas eu confesso a vocês, ainda não testei, não posso garantir que funcione, mas eu sei que tem um projeto aí no mundo de software livre aí que faz que tem esse objetivo. Então, a ideia básica do .NET é isso daí. O que acontece com a evolução do .NET? Por que eu tenho a .NET versões 3, versões 4, versão já tem a 4.6 e por aí vai? É exatamente a adição de novos recursos, a adição de mais possibilidades de facilidades para o programador. Tá? Então, essa forma como foi utilizada para poder gerar o desktop
no GVINCE 10, ele utiliza recursos que somente estão disponíveis a partir do .NET 4.5. Então, se nós tivermos, por exemplo, numa máquina antiga, lá, sei lá, Windows 7, Windows... O XP, a gente fala que morreu, mas tem muita gente usando XP ainda, né? Então, de repente, o cara está lá no XP, e o XP não adianta, ele não vai rodar um .NET 4.6, você não vai conseguir fazer ele funcionar. Tá? Então, tem recursos que estão sendo implementados novos que a gente vai ter que, de uma maneira ou de outra, atualizar lá na necessidade do cliente também. Tá? Então, a diferença é que o recurso que está sendo utilizado agora, ele somente está disponível a partir do .NET 4.5. Consegui explicar para vocês, pessoal? Ficou complicado ou valeu? Tá, então tá ótimo, beleza. Então, isso aqui é importante, tá, pessoal? Não, Odo, não é apenas na versão desktop, tá? Aí é o seguinte, imaginando que você tenha um provedor lá onde você vai publicar a sua aplicação, e lá naquele provedor ele não tenha instalado o .NET 4.6, por exemplo, que é o mais recente, tá? Não adianta você gerar o seu projeto na 4.6, ele vai compilar, né, e ele vai necessitar que o seu servidor tenha isso lá instalado. Se ele não tiver, você não vai conseguir publicar. Ele vai dar pau porque ele vai exigir uma versão superior do .NET do que aquilo que está disponível lá no servidor. No 001 Hosting, por exemplo, eles têm, a gente escolhe, né, qual é a release, qual é a versão do .NET que a gente quer para aquele domínio ou para aquele subdomínio. Eu posso também diferenciar isso por subdomínio. Então, hoje, se não me falha a memória, ele tem disponível a 3.5 e a 4.0. Eu acho que eles não têm a 4.5 ainda. Então, tem que ficar atento, porque pode ser que ele não consiga, né, rodar uma aplicação que exija um .NET mais alto, né? Então, fica uma coisa assim meio complicado. Ok. Então, vamos lá. A pergunta do Adriano, na versão desktop, temos que colocar a versão mais atual. Sim, pelo menos a 4.5, tá, Adriano? Porque hoje nós temos aí 4.5, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, olha só. Perdão, 4.6.2, né? Eu já estou inventando, é 4.5.2, tá? Então, a mais atual que está disponível aqui no GVINCE é 4.6.1, certo? Porém, a partir da 4.5 já funciona essa questão aqui do desktop. E aí tinham feito uma pergunta aqui, apenas na versão desktop, apenas na versão desktop que nós temos que ter essa mais atualizada, certo? Porém, se você for fazer uso de alguns outros recursos, aí vai depender também do que você utiliza de codificação manual, né? Pode ser que, de repente, dentro da sua codificação manual, você esteja fazendo uso de algum recurso recente. E aí vai depender de onde você vai publicar, porque pode ser que lá no servidor de publicação não tenha aquilo disponível para você poder utilizar. Eu tenho quase certeza que lá no 001 Host não tem ainda. Depois era bom até a gente conferir. Bom, beleza. Creio que seja isso aqui que eu precise para poder fazer a geração. Vamos gerar esse código-fonte. Vamos fazer os testes, né, e ver se isso vai funcionar. O Jorge fez aqui um comentário, né, sobre a questão de dúvidas, né, e até mesmo sobre um roteiro para que nós possamos estar passando para vocês. Conforme eu comentei no início, né, eu não tenho feito nenhum roteiro, nenhum preparo antecipado. Então eu estou meio que à disposição aí para poder tirar dúvidas de vocês. Caso vocês não tenham dúvidas ou não queiram abordar mais nenhum assunto, a gente encerra depois desse teste aí e fica aguardando aí, né, alguma coisa para a próxima semana. Se bem que, eu já vou logo adiantar, na próxima semana eu não poderia utilizar esse horário, tá? Eu vou ter um curso e aí
Se tiver alguém para me substituir, ótimo. Se não, a gente marca num outro horário, tá? Eu já poderia já tem até que ver isso aí, viu, Jorge? Eu esqueci de comentar contigo. Mas já foi bom a gente já abordar isso aí. Na próxima semana eu tenho um curso. Afinal de contas, né, quem trabalha com programação não pode parar, né? A gente tem que se atualizar o tempo todo. Ok. Aqui foi feita a geração do código-fonte. Eu posso abrir isso pelo Visual Studio. Vamos tentar abrir direto no browser para ver se ele já vai direto. Enquanto isso... deixa eu parar esse cara aqui que ele estava executando e vai consumir recursos da máquina desnecessariamente. Cláudio, a princípio não tem um roteiro, né? Aquilo que eu comentei. A gente está, digamos assim, aproveitando aí as solicitações que vão sendo apresentadas, né? E a partir das solicitações a gente vai tentando mostrar um pouquinho do que dá para fazer, tá? Então, a princípio não temos nenhum roteiro ainda não. Mas, viu, Jorge, não sei se o Jorge está acompanhando o chat aí, deve estar. O Cláudio se ofereceu aí para a semana que vem tocar o barco aí na minha ausência. Muito obrigado, hein, Cláudio. Bom, deixa eu ver aqui. Já está aqui para poder fazer a configuração. Beleza, vamos marcar aqui a autenticação do Windows. Não sei se ele já gerou o executável, né? Ah, não, o executável ele gera na hora da publicação. Desculpa, pessoal, falha minha. Bom, beleza, tem que fazer aqui uma adaptação no banco. Lembrem, sempre façam backup antes de tentar fazer uma adaptação. Experiência de quem já perdeu e já teve muito trabalho para recuperar. Então, pessoal, olha só. Ele já abriu na minha página, digamos assim, escolhida, né? Então, um recurso aí que é bacana, que pode ser que alguns ainda não tenham feito uso, mas ele funciona direitinho. Que está aqui, aquela linha separadora que eu comentei com vocês, olha ali o efeito que ela tem, tá? Então, é um item de menu que a gente marca como sendo uma linha separadora. Então, é uma situação que está funcionando direitinho. Perdão, pessoal. Perdão, vício. Cadê? Onde que está esse trem? Aqui. Obrigado aí, viu? Desculpa aí a minha falha de ter que ficar trocando de monitor aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é o recurso, né? A partir do momento que eu fiz a adaptação do banco, ele já joga para cá. Então, ele abre sempre com aquele módulo que foi escolhido como sendo o módulo principal. O efeito da linha separadora é essa aqui. Tá? Na realidade, ele é um item de menu, e a gente marca que é uma linha separadora, então ele tem esse efeito visual aí de separar. E isso aqui é a mesma coisa que se eu clicasse aqui. Ele vai navegar para dentro dessa página. E aquele outro efeito que eu comentei com vocês é que se eu clicar aqui nessa página de cadastro, ele vai navegar para cá, tá vendo? Então, ou seja, ele substitui completamente. Vamos voltar. Vamos pegar aqui nessa tela do repeater e vamos criar alguma coisa para a gente fazer o nosso teste. Novo, deixa eu ver aqui, salvar. Novo, 2, salvei. Novo, epa, 3, salvei. Olha só, tudo zero, né? Por que está zero? Porque vocês lembram que lá ele colocou para poder estar sempre filtrando por ID, né? Então, como eu estou inserindo aqui, qual é o ID que eu tenho? Nenhum. Então, ele está filtrando nenhum. Então, eu volto aqui para a tela de repeater, ele mostra para mim, ele lista, né, todos os três. Se eu quiser verificar aqui, navegar para o 2, eu clico no lápis, ele já navega para cá, filtrando 2, beleza?
ele ainda não está abrindo em modo de edição. Isso é possível de se fazer, tá? Onde a gente define lá no projeto para ele ficar autoeditável, em autoinserção. Então, ele já poderia estar navegando e já abrindo para edição. Da mesma forma que quando eu navegasse e ele tivesse 0 de registros, ele já navegaria incluindo. Também é uma condição legal que às vezes eu também trabalho. E beleza, então tá aí o que a gente queria, tá funcionando. Vamos agora fazer o nosso executável. Opa! Vamos agora fazer aqui no GBINS novamente. Vamos lá. Eu já fiz a minha connection string, que já está definida lá, certo? Eu gerei o fonte e defini a minha connection string. Então agora eu posso fazer o quê? Gerar os meus arquivos para publicação. Tá? Nesse momento, é interessante também vocês entenderem que todas as modificações que você fizer no seu código, por exemplo, gerei, fui lá, modifiquei o meu código. Por quê? Porque eu alterei o meu appconfig, né? Ou seja, a minha string de conexão foi corrigida. Então, quando eu faço a geração, ele vai fazer essa publicação em cima do que está alterado. Então, ele vai pegar aquela connection string que eu já defini. Isso também é interessante para quem tem uma manipulação de código. Tá? Então, de repente, fez algum ajuste no código manualmente e você precisa publicar aquilo dali. Legal, você vai ali e já publica direto, tá? Sem ter a necessidade de voltar ao GVince, fazer a modificação, gerar o código-fonte de novo, alterar novamente a connection string. Então, o momento em que ele está fazendo essa publicação é o momento em que o código está, certo? Não em cima da geração do projeto. Isso é interessante também, porque às vezes pode gerar uma certa confusão em relação a isso. Então, eu não vi ele, eu estava falando, não prestei atenção no serviço. Mas ele gerou aqui, ó, tá vendo a minha pastinha, o Win32. Legal. O que eu tenho nessa Win32? O projeto, né? E aqui está o meu executável, ó, teste.executável, tem um wrapper, né? E aqui está todo o meu app. Tudo isso. Isso também mudou, né? Quem lembra, quem já chegou a usar nas versões anteriores, ele não mandava isso dessa forma. Ele mandava poucos arquivos, né? E um negócio de uma forma um pouco mais, sei lá, um pouco mais compacta, vamos assim dizer, né? Ah, tá. De novo aqui faltou mostrar a tela. Desgrama. Espera aí, pessoal. Agora a tela seria essa aqui, ó. Desculpa, tá? Então vamos voltar aqui, ó. O que eu fiz? Eu vim para a página da solução, né, para poder verificar se ele tinha gerado realmente o meu executável. Porque eu pedi para ele gerar a publicação, né? Então aqui está o que vai ser publicado. Então aqui todos os arquivos que serão publicados. Reforço novamente. As páginas que serão publicadas serão as páginas compiladas, tá? Se nós formos observar aquilo que tem de código-fonte, então vou pegar aqui bem basicamente, ó, as páginas. O que eu tenho de páginas? Eu tenho a página ASPX, a página aspx.cs, tá? Isso aqui é código-fonte. Se eu editar essa página, eu vou visualizar o que está digitado lá, eu vou ter o código. Agora, se eu vier aqui no que vai ser publicado, tá? No publicado, o que eu tenho? Eu tenho apenas a página ASPX, eu não tenho acesso ao código C#, tá? Porque ele está compilado aqui dentro. Então, é uma questão de segurança. Então, às vezes a gente pensa, eu vou colocar isso numa intranet do meu cliente. Então, o meu cliente ele vai ter acesso ao código-fonte que eu gerei essa aplicação? Não, não vai. Isso é diferente, por exemplo, do PHP. Tá? O PHP ele é uma linguagem interpretada. O C# é uma linguagem compilada. A diferença entre isso é que o PHP, se você for utilizar uma intranet do seu cliente, tá? Ele vai ter acesso ao seu código-fonte. Ele vai ter acesso às suas regras de negócio. Já o C#, por ser compilado, ele não vai ter acesso.
Ah, Eric, significa que eu vou ter 100% de segurança? Não. Todos nós sabemos que um executável ele pode ser descompilado, mas o camarada vai ter que ter um trabalho maior para conseguir fazer isso, né? Então, acredito eu que da mesma forma que existe a compilação no C Sharp, deve existir uma descompilação, né? Mas não é qualquer pessoa que vai estar fazendo isso, não é qualquer um que vai ter esse recurso. Tá ok, pessoal? O Win32 é a pasta do nosso executável. Eu estava mostrando aqui que ele vai ter o teste.exe, que eu defini, ele tem um wrapper, né? Aqui a DLL do Cassini, e todos os arquivos da minha aplicação. Tá? Então, vocês vão reparar que isso é bem diferente do que se tinha na versão desktop anterior. Na versão desktop anterior, ele não levava todos os arquivos dessa forma. Tá? Ele fazia de uma maneira diferente. Agora, vamos ver se isso funciona, né? Vamos lá. Vamos clicar aqui no teste e vamos ver no que vai dar. Deu um erro, né? Olha aí que beleza. O recurso que eu estou procurando, uma de suas dependências não pode ser removido, parará, 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 papapá. Bom, bacana. Ele não achou o index.html, né? Mas ele também está com problema de versão, olha aqui, ó. .NET Framework versão 4.0. Aqui na realidade é um problema de versão. Teria que instalar gerar um instalador mesmo, né? E instalar para poder ele pegar a versão correta do .NET. Aí, para poder fazer esse teste certinho, o ideal seria fazer o quê? Pegar como eu só estou com um notebook aqui, né? Teria que preparar uma máquina virtual. Dentro dessa máquina virtual, sem, obviamente, a instalação das ferramentas de desenvolvimento, para que eu pudesse fazer esse teste lá. Aí geraria um instalador, que teria que partir para essa opção aqui de gerar um instalador do setup, né? Gerar esse setup aqui, rodar esse setup para saber se ele vai funcionar como deveria, certo? Então, nesse primeiro teste simples aqui, ele não funcionou realmente. E por algum motivo ele viu ali o .NET 4.0. Creio eu que na minha máquina eu esteja rodando com .NET acima, porque eu estou usando o Visual Studio 2017. Então, provavelmente o .NET que está na minha máquina, com certeza é acima desse daqui. Então, Cláudio, 4.2 a princípio com problema, e eu não vou conseguir te garantir que seja um problema, né? Porque, enfim, a gente não rodou um instalador direitinho. O ideal para esse caso, para esse cenário, seria criar uma máquina virtual ou tentar fazer a instalação num Windows que não tem ainda nenhum .NET instalado, nada disso daí instalado. Tá? Então, é uma possibilidade que a gente ainda precisa testar para poder depois afirmar se realmente é um erro ou não. Não dá ainda para poder dizer se é um erro. Concorda, Cláudio? Discorda? Tem alguma dica? Bom, Cláudio. Ok, Cláudio está colocando aqui que já mandou 2 e-mails lá para o suporte e ainda não teve retorno. Isso é complicado, né? Porque, infelizmente, o que a gente precisa ter de retorno é lá pelo HD, né? O canal oficial de suporte da SSI é o Helpdesk. Então, a gente precisa estar sempre que surgir um problema, tá postando lá no Helpdesk e tá cobrando aí o retorno desses tickets. Né? Isso aí, infelizmente, é o canal que a gente tem para poder estar colocando. E quem participa do grupo Next, né, tem que fazer tem que fazer a parte do. Pode usar aquele grupo do Skype, né, para poder solicitar a ajuda do pessoal lá também. Bom, o Dornelis está dando uma dica aqui, né? Você tem como gerar pela versão do .NET que está instalado no seu computador. Olha, é possível. Para ser até sincero para você, Dornelis, eu nem sei o que está instalado nessa máquina. Vou tentar ver aqui o que tem de .NET instalado.
De qualquer forma, vamos tentar gerar aqui na... Opa! Deixa eu tentar gerar ele um pouquinho mais adiante, né? Bom, vamos colocar 4.5.2. Pronto, 4.5.2 eu sei que tem aqui nessa máquina. Tem o 4.6 e o 4.6.1 também, mas sei lá. Vamos tentar com esse daqui só para ver se vai dar certo. Bom, e o que está compartilhando agora? Está compartilhando lá ainda. Vamos agora ver o GVince rodando. Eu alterei aqui para 4.5.2, tá, pessoal? Vamos ver se vai dar certo agora. Mas, enfim, não tenho ainda assim muita certeza, né, de que isso vai funcionar. De repente, o melhor caminho mesmo para a gente ter essa certeza é testar isso através de uma máquina sem, ou seja, que não tenha, né, as outras coisas instaladas ainda. Estou até lembrando que lá eu tive um cliente que eu rodei esse executável. Eu cheguei a gerar assim, acho que foi na 10.4, eu acho. Cheguei a gerar assim, é verdade. Aqui eu devo estar fazendo alguma barbeiragem. Que chatice, né? Ele diz que a pasta está aberta, então que ele não pode. Enfim. Então tem que fechar aqui, clicar em OK e mandar publicar de novo. Bom, pessoal, enquanto a gente está aí aguardando ele gerar os pacotes, né? Queria aproveitar para perguntar para vocês se tem mais algum outro assunto que vocês queiram estar verificando aí hoje, ou se já quer deixar aí para a semana que vem, para a gente poder já ir caminhando para o encerramento aí desse nosso encontro de hoje. Nada a declarar, tá todo mundo muito tranquilo, né? Então, beleza. Observa que ele agora gerou mais uma penca de arquivos, né? Que ele não tinha gerado na 4.5. Então, vejamos se isso seria a solução. Já está diferente, né? Já mostrou ali o nome chamado projeto, aquele íconezinho em cima da seria como se fosse um Windows Forms, né? Já abriu ali embaixo o íconezinho também parecido com aquele lá de cima. Perfeito. Então, 4.5.2 é algo que funciona. Vamos seguir adiante para a gente ver. O Marco Carvalho está perguntando, né? Quem tem usado a versão 10 está tranquilo? Que ele ainda não teve coragem, né, de sair da 9.29. Olha, o Marco, eu estou usando a 10.5, sim, em produção, tá? E em clientes diferentes. Projetos, soluções imensas e soluções pequenas.
Até agora, não tive nenhum transtorno, nenhum problema ainda identificado, assim, que seja grave ou que seja, enfim, para mim ainda não. Bom, pessoal, aparentemente está gerando aqui, ó, tá até bonitinho, né? Gera em tela cheia. Aí só não está passando daqui, né? Eu não sei se eu defini o meu banco lá, meu connection string corretamente. Mas, a princípio, ele gerou. Teria que ver lá o connection string, como é que ele está. Deixa eu ver aqui, o que mais? Aí, aparentemente, né? 4.5 não funcionou, a 4.5.2 funcionou. Uma coisa que a gente reparou ali é que ele gerou, né, muito mais arquivos DLLs. Então, aparentemente, deve ser daqui para frente, né? Da 4.5.2. Se alguém puder testar depois a 4.5.1, pode testar também, né? Mas acho que não vale muito a pena, né? O camarada que já tiver na 4.5.1 vai ter condição de usar a 4.5.2. E depois faça um teste, né, nas mais recentes. Lembrando, mais uma vez, que o camarada vai ter que ter esse .NET na máquina dele para poder rodar isso, tá? Então, se for um desktop, ele vai ter que instalar esse .NET lá na máquina dele. Ok, pessoal? O Marco Carvalho está perguntando se para usar a versão 10 estão usando o Visual Studio 2017. Olha, Marco, na verdade você não é obrigado a usar o Visual Studio 2017, tá? Ele vai funcionar com qualquer versão do Visual Studio. A compatibilidade, né, que eles colocam que já está para o Visual 2017 é porque quando você gera a solução para para uma determinada versão, né? Mas ele vai funcionar nas outras também, não tem problema nenhum não. Eu estou usando a versão 2017 desde o lançamento. Tá? Realmente, para mim, na minha experiência, ela está bem mais rápida do que a 2015. Tá bem mais tranquila de trabalhar do que a 2015. Eu só tive um problema que eu ainda não consegui contornar, foi com o meu SQL Server. Que eu ia passar para a versão 2016 e deu um pau aqui, eu não consegui resolver isso ainda. Mas como eu vou ter que trocar de disco, né? Então eu estou esperando que eu já faça um serviço só. Eu já aproveito e já vou ter que instalar ele lá no outro disco que está chegando. Então esperei um pouquinho. A 2017 tem muita coisa para instalar. Que isso, cara? Que nada. Instalador só, você vai ali, instala e ele vai embora. Que isso, Cláudio. O Marco Carvalho está colocando ali, né? Para quem desenvolve, realmente adquirir um SSD para colocar no lugar do HD mecânico. É exatamente isso que eu estou fazendo, viu, Marco? O Regis também ele teve um resultado muito bom, ele fez isso na máquina dele. E eu também estou tendo que partir para isso, né? Em virtude de Windows 10, se não me falha a memória, eu acho que tem a ver um pouco com o Windows 10, ele exige bastante de acesso a disco. Então, eu estou tendo problema aqui sempre, estou sempre reclamando, estou sempre emperrado aqui por causa de acesso a disco. Mas vai melhorar. Mas aí, né, Marco, você tá com uma máquina, né? O Marco tá com um MacBook Pro de 16 com 1 tera de SSD. Isso realmente é uma máquina. Bom, pessoal, o que eu tinha teoricamente aí de solicitações aí para hoje foi isso. Queria saber aí, ninguém retornou mais nada, nenhuma dúvida, né? Então, eu vejo aí com vocês para a próxima semana. Se alguém tiver alguma coisa, já pode ir postando para que a gente prepare aí. O Cláudio já se ofereceu aí para poder tocar o barco semana que vem, né? E dependendo de como for aí o andamento das coisas, a gente pode se encontrar também em algum outro dia, tá certo? Jorge, mais alguma consideração? Bah, eu acho que o Jorge foi tomar um chimarrão. Alô?
Oi, Jorge. Tava com problema no microfone aqui. Ah, fala sério, você parou para tomar um chimarrãozinho. Não, acho Mais que é alguma isso aí. consideração, meu amigo? Tranquilo? Acho que tá tudo tranquilo aí, o pessoal não tá com dúvidas. Vamos ver para a próxima semana, né? Tá certo. Então, beleza, pessoal. Agradeço aí a atenção de todos, né? E caso queiram aí já adiantar algum assunto para a semana que vem, já pode ir postando. E a gente vai preparar aí, junto com o Cláudio, enfim, com o Jorge, ver o que, que a gente prepara para a próxima semana. Certo? Uma boa noite a todos aí, até mais. Boa noite aí, obrigado, Eric.